Como estão os preparativos para a Páscoa? Já estão aí preocupados com o que vai fazer? Eu vou te deixar uma dica. Antes de você pensar na Páscoa, como vai ter festa, vai ter muito chocolate, vai ter muito isso, muito aquilo, pense nas pessoas que vai estar com você. Pense na sua família reunida, sabe? Se coloque antes, fale antes, o que você vai comer, a quantidade. Tenha esse autocontrole. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais satisfeita, muito mais feliz consigo mesma. Mas não tenha medo da comida. Não é um dia que vai mudar a situação do seu processo de emagrecimento. Entenda que o emagrecimento é muito mais aquilo que fazemos todos os dias. Então, um dia não vai mudar a sua situação. Mas é claro que também não precisa de exagerar, não precisa de querer comer tudo, porque vai ter comida depois. Sabe, às vezes a gente fala assim, talvez amanhã eu nem tô viva. Aí acontece que no outro dia, se Deus quiser, você vai estar viva. E aí, você vai estar viva e pensando, por que eu comi tanto ontem? É desse jeito que acontece, não é? Eu vou começar aqui com a primeira pergunta. A ansiedade me atrapalha de emagrecer. O que eu posso fazer para controlar essa ansiedade? Vamos primeiro entender uma coisa. A ansiedade, ela tem várias vias. Tem a nossa parte hormonal, tem a parte da alimentação e tem o nosso emocional. No nosso corpo, tudo está ligado. E quando nós chegamos no processo de emagrecimento, isso fica muito, muito forte. Imagine você que hoje você passou 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos talvez. Nós temos aquela ideia fixa, a gente passa aquele período acreditando que talvez o processo de emagrecimento seja um sofrimento, você tenha que comer pouco. Temos ainda aquela ideia de que dieta é aqueles regimes que faziam antigamente, né? Aquele regime que você tirava tudo. Tudo isso está armazenado na sua cabeça. Isso é muito importante você ter essa consciência, porque o processo de emagrecimento, o que te faz ficar ansiosa não é o emagrecimento em si. Primeiro é o ciclo da alimentação que você vem fazendo. Depois os seus hábitos, aqueles pensamentos limitantes de que emagrecer é difícil, de que você nasceu para estar acima do peso, ou que para você é mais difícil que para uma outra pessoa. A primeira coisa aqui é você ter clareza do porquê você quer emagrecer. Porque somente o número na balança é muito pouco. Toda situação que está fora do nosso controle, que nós não conseguimos ver o final dela, temos a tendência de ficar perdidas, ansiosas. Então, emagrecer é igual você dirigir à noite em uma estrada escura que você não conhece. Você só consegue ver um passinho na sua frente, você só consegue ver onde o farol do carro ilumina. Isso te deixa ansiosa, não o processo de emagrecimento em si. Então, o primeiro conselho que eu te dou, o primeiro conselho é que você consiga primeiro saber onde você quer chegar. Porque o que nos faz ficar nervosas não é não sabermos, não é demorar o tempo que vai demorar, é não termos ideia de que estamos na estrada certa. Observe que quando você vai fazer uma viagem, a ida demora muito mais do que a volta, não é? Porque na volta você já sabe onde você vai chegar. Na ida você não tem essa ideia. Emagrecer é a mesma coisa. Tanto que nós não vemos quando estamos engordando. Você observou? Você conseguiu ver dia após dia o quanto você estava engordando? Sabe por que nós não conseguimos ver isso? Porque está tão no automático, o nosso cérebro, ele foi programado para escassez. Então, para ele, acumular é normal. Pode ver, gente, nós somos preparados para faltar tudo. Estamos sempre preocupados se o dinheiro vai dar para chegar no final do mês, com as contas, com isso, com aquilo. Somos feitos para acumular. Isso porque lá na nossa origem faltava comida. Lá na nossa origem faltava água potável. Imagine que tudo isso está gravado em nós. E você passou todos esses anos escrevendo uma nova história. Eu chego aqui e falo com você, olha, não come mais isso, aquilo, aquilo outro. Eu tô indo contra a sua natureza. Eu tô indo contra os hábitos que você criou. Então, isso te deixa ansiosa. Se você consegue mudar o pensamento, tirar a ideia de que vai ser difícil, um processo pesado,
Acho que vai ser algo que vai te dar muita dor de cabeça, muito problema, muita preocupação. Automaticamente você já reduz essa ansiedade. A outra coisa é controlar na alimentação. Porque aí você já é uma pessoa que está com crise de ansiedade, que está em um momento talvez tumultuado, em um momento difícil, um momento da sua vida que não está tudo tranquilo. O que você faz no começo do processo de emagrecimento? Tira o carboidrato. Quando você faz isto, logo ali no começo do processo, é normal que a sua ansiedade aumente mais. Essa é a via que o seu cérebro conhece hoje. Esse é o caminho. Além de fazer falta para o nosso corpo como um todo, nós precisamos sim do carboidrato. E aí você vai lá e tirou ele. Então você já está nervosa, já está passando por um processo de mudança. O seu corpo já está vendo aquilo ali como um perigo. E você vai lá e tira de uma vez. Então você não pode fazer isso. Esse é um dos motivos de aumentar a ansiedade. Então com isso você dificulta mais a estar produzindo serotonina, você não dorme bem. Eu não estou dizendo aqui que você deve continuar comendo os carboidratos que você come hoje ou com a alimentação que você está hoje. Mas a primeira coisa que para emagrecer, você poderia até comer em menos quantidades, isso aí. Mas o que você tem que pensar, o que você quer para sua saúde como um todo. Então, um dos modos de você controlar a ansiedade através da alimentação é você colocando fontes de amido resistente, colocando uma biomassa da banana verde, trocando por carboidratos integrais, que vai demorar mais tempo para serem digeridos, para estarem trabalhando aí, ficando mais tempo no seu corpo, te mantendo mais saciado. Então, quando você melhora esse quadro como um todo, você também melhora a ansiedade. Você também começa a produzir mais serotonina, mais GABA. Então, se você está em fase de emagrecimento e já tem problema com ansiedade, procure, converse com o seu médico, com quem for fazer a sua alimentação. Se você está fazendo por sua conta, tenha muita atenção. Se você queima ali na largada, é um problema. Porque você acaba queimando massa magra, querendo perder peso rápido. Temos essa mania nossa de brasileiros, né? A nossa mania de querer dar o nosso jeitinho. Ah, então vamos lá. Se eu diminuo a quantidade eu emagreço? Quer dizer que se eu diminuir e tirar de uma vez, eu vou emagrecer rapidinho e vou poder voltar para minha rotina. Esse é o tipo de pensamento que você já tem que eliminar. Vamos tentar agir quando você age com naturalidade, melhorando, mudando, criando realmente novos hábitos, trabalhando este pensamento que vem antes do hábito, que vem antes de você comer, o processo fica muito mais fácil. Mas como eu falo sempre, emagrecer tem que ser a consequência e não o foco. Porque todas as pessoas que vieram para mim até hoje falaram, de hoje em diante, eu vou priorizar o meu processo de emagrecimento e eu vou só pensar nisso. Não leva adiante. Porque nós temos que ser realistas. O mundo não para o processo de emagrecimento acontecer. Então é importante que a gente aprenda a fazer isso dentro da nossa rotina, de uma forma que sirva para melhorar a nossa vida, a nossa saúde, a nossa autoestima, a nossa confiança. Tudo isso é importante. Tudo isso conta. É lógico, a aparência é importante, com certeza. Nós merecemos nos olhar no espelho, nos sentirmos bem. Merecemos vestir aquelas roupas que a gente está lá guardada e você nem larga elas. Você merece escolher a sua roupa e não ser escolhida pela roupa. Só que isso vai ser consequência. Se você coloca isso como objetivo ali, tão superficial, não, isso aqui para mim de hoje em diante é o meu foco. Você faz isso por 15 dias, por 20 dias, por um mês. Mas você não leva para a vida. Então é muito importante você pensar, você mudar primeiro o pensamento. Com isso você já vai controlar a ansiedade muito, muito, muito mesmo. Depois, como eu falo sempre, praticar a meditação. Ah, eu não gosto, eu não conheço, eu não uso isso de meditação. Então comece a orar, comece a fazer algo que você goste, comece a escutar uma música. Tudo isso faz parte do nosso ser. Comece a descobrir o que te dá prazer além da comida. O que eu posso fazer? O que eu gosto de fazer? Ah, Gabriela, eu não gosto de fazer nada. Comece a pensar. Será que você realmente não gosta? Ou hoje você não se permite mais a pensar? Realmente não nos resta tempo para pensar em nós. Então é casa, é filho, é trabalho, é marido, é tudo. O mundo evoluiu muito. Isso é muito bom.
Mas se nós não tirarmos um tempo para olharmos para nós no meio dessa evolução, não vai adiantar, porque nós não vamos poder viver essa evolução por muito tempo. E aí caímos num outro erro enorme. Ah, mas antigamente não tinha nada disso. Hoje em dia todo mundo precisa de psicólogo, precisa de terapeuta, precisa de coach, precisa disso. Gente, o mundo é outro. O mundo é outro. Nós antes não tínhamos. Aconteciam coisas ruins, mas elas não estavam na nossa cabeça a todo momento. Nós não estávamos ligados 24 horas por dia pegando notícias ruins. Isso tudo, você querendo ou não, vai ficando registrado na sua cabeça. Pensa como que as coisas, como que a nossa ansiedade, o nosso estresse aumentou nesse último ano. Pensa nesse período do ano passado, quando os jornais, a televisão só falavam de coisas ruins. Como que isso afetou na alimentação? Como que isso afetou no dia a dia? Então isso interfere sim. E muita gente, apesar até mesmo de estar comendo pouco, ainda assim engorda mais, acumula mais gordura abdominal, fica mais ansioso, fica mais estressado, sabe por quê? Quando nós liberamos o cortisol em excesso, entenda que todo tipo de hormônio, tudo no seu corpo precisa de um certo limite, inclusive o cortisol. Então nós nunca vamos zerar ele, tá? Isso é importante a gente ressaltar. Assim como não vamos zerar a ansiedade, o estresse, porque isso nos livra de perigos de vez em quando. Mas imagine você, o que acontece quando você libera essa alta carga de estresse, de adrenalina, de estar sempre agitada, o seu corpo, os seus hormônios respondem a isso. Com essa resposta, você perde a sensação de saciedade, o que te faz ficar beliscando mais e mais. Hoje o caminho que você conhece de saciedade, o caminho que você conhece de prazer, é num doce, é num carboidrato simples. São essas coisas, sabe por quê? Elas liberam muito rápido. Elas vão para a nossa corrente muito rápido. Imagine que antes nós não tínhamos tudo isso aqui assim na nossa frente. Você não tinha supermercado em todas as esquinas. Isso era a nossa exceção. Quando o nosso cérebro começou a receber tudo isso, toda essa carga, sabe? De coisas boas quanto ruins, tudo ele junto, tudo misturado, ele não soube mais separar. Então esse é o caminho que ele aprendeu hoje. Esse é o caminho que ele tem de prazer. Esse é o caminho que ele segue. E se você continua nesse ciclo, você vai ficar sempre mais ansiosa, mais estressada. E aí, menos saciada. Quem que consegue ansioso mastigar a comida 10 vezes, fazer ela se transformar em uma pápua mesmo? Ninguém consegue. O seu estômago, ele fica todo ácido. Ele não digere. Então, essas partículas que vão sobrando aí, vão sobrando, isso vai te trazendo problemas. Quantas pessoas com gastrite? Gente, os remédios mais vendidos hoje, ansiedade, estômago, dor de cabeça. E vem um terceiro problema nisso tudo. Hoje as pessoas se acostumaram a já chegar no profissional, chegar no médico, chegar onde for, procurando o remédio, pedindo o remédio. Ninguém quer mais buscar a causa, porque buscar a causa dá trabalho. Então, por isso, às vezes você acha até mais fácil fazer uma dieta veloz, fazer uma dieta restritiva, porque ir na causa, mudar o hábito, dá trabalho. Então, para a ansiedade, a primeira coisa é você ter controle. E o controle que eu falo, gente, não é ali na hora, porque ali na hora a gente não tem. Mas ali, pratique a respiração. Tente ao máximo que você puder. Pense o seguinte: olha, eu não posso mudar o passado. Eu não posso ter medo do que já passou. Eu não posso tentar adivinhar o que está por vir. Porque essa é a ansiedade. Então se coloque no presente, se coloque no agora, respire fundo, coloque uma música que você goste, saia, vai caminhar, faça alguma coisa, comece a mudar esse sinal no seu cérebro. Porque quanto mais você deixa ele seguir aquela mesma via, mais difícil vai ficar. Se o hábito hoje ele está instaurado, ele tem que ser feito no caminho contrário. E ele vai levar uns dias, sim, vai levar, mas vai acontecer. Mas se você não começar, não vai acontecer. A nossa expectativa tem que ser dentro da nossa realidade, certo? Mas ela tem que começar. E depois que você começa, que você
começa a dar outro caminho para o seu cérebro, vai ficando mais fácil. E em paralelo a isso, você vai controlando a alimentação, vai buscando um hobby, vai tentando descobrir alguma coisa que te dê prazer. Tire ao menos 5, 10 minutos do dia para você. E eu sei que por vezes isso é difícil, gente. Eu sei que nós, no nosso dia a dia, com o nosso trabalho, com casa, tirar 10 minutos para nós parece coisa de outro mundo, né? Mas comece a pensar como que você vai fazer esses 10 minutos. A outra pergunta: como posso dividir a minha dieta? Vamos pensar aqui a diferença de dieta para cardápio, tá? O cardápio é uma coisa que vai ser momentânea, vai mudar e você vai precisar de entender ali como fazer as substituições dentro dos grupos alimentares. Não dá para me estender muito nela, né? Mas, de uma forma bem genérica, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: hoje, o que você está consumindo é o seu consumo calórico, certo? Você vai ter que diminuir essas calorias. Mas quando você já está no início, no começo do processo, fica muito mais interessante se primeiro você melhora a qualidade daquilo que você está consumindo, porque ali automaticamente você já vai estar diminuindo calorias e vai estar colocando mais nutrientes no seu corpo. Comece a equilibrar de ter sempre a proteína, o carboidrato e uma gordura na refeição. Isso porque a proteína junto com o carboidrato, no seu dia, você vai escolher quantas refeições que você vai fazer. Eu particularmente te aconselho fazer pelo menos 4 refeições, no mínimo 3. Respeitando o almoço e a janta, que são as refeições que você coloca mais nutrientes no seu corpo, que você tem mais variedade. Nessas refeições, tenha sempre salada, verduras. Porque, primeiro, pela fibra, né? Que vai ter mais fibras, o seu corpo vai trabalhar mais. Segundo, pela quantidade, a variedade de nutrientes que você pode estar colocando. Então, trocar o almoço e a janta não é uma coisa muito interessante. E aí, as outras refeições, tente equilibrar de acordo com a sua fome. Porque tem pessoas que às vezes têm mais fome na parte da tarde. Então, capricha ali na verdura do almoço. Se você não tem muita fome à noite, coma mais no almoço, para evitar de que você tenha que ficar beliscando durante o dia. Se você ainda sentir necessidade, divide mais essa refeição, faz um lanche. Eu, por exemplo, se eu estiver em fase para emagrecer, como é o caso agora, eu prefiro estar dividindo mais a refeição, porque eu me sinto melhor. Então, você vai ter que começar a ter esse autoconhecimento. Essa é a coisa que eu falo sempre: conhecer o seu corpo e as suas necessidades é fundamental. Mas estabeleça uma quantidade. Aquilo que não é medido, aquilo que não tem como medir, não tem como melhorar. Isso não quer dizer, e você nem pode passar o resto da vida tendo que ler folhas para poder saber o que comer. Mas se você está na fase de emagrecimento, é legal você saber onde você está. Porque como que a gente melhora aquilo que nós nem sabemos onde estamos, né? Consigo emagrecer sem tirar o açúcar? Essa é uma pergunta, né, que todo mundo faz. Você consegue. A pergunta é: te vale a pena? Aí você que vai definir. E é claro, também a quantidade. A questão é que às vezes a gente fala assim: eu só tomo açúcar no café. Mas quantos cafés durante o dia? Que tanto de açúcar que você vai colocar? Comece a trabalhar o seu corpo de ir diminuindo ele. Vai colocando outras opções, como a canela, uma essência de baunilha. Mas você não precisa dizer a ela. E principalmente se você também trocar o tipo de carboidrato, tirar os carboidratos refinados e colocar carboidrato mais fibroso e tudo mais, com certeza já vai te controlar muito essa necessidade do açúcar. Comece a diminuir, vá aprendendo a sentir o gosto dos alimentos. Porque se você também troca por adoçante, mas coloca a mesma quantidade de doce, é como se o seu corpo estivesse ainda procurando aquele doce. Aí ele sente o gosto e não cai a caloria. Você continua no ciclo vicioso. Então, mesmo que você vá substituir por adoçante, vai procurando a cada dia e diminuindo, diminuindo. Esse é o passo que eu falei para a construção do hábito. Então, é bem interessante que você vá fazendo essa mudança, essa troca de hábitos, vai enganando você mesma. Bem isso, sabe? Igual a gente faz com criança. Olha, se você comer tudo, depois eu te dou um docinho. Por vezes, nós temos que admitir, gente, que quando estamos começando algo novo, somos crianças de novo. Naquilo ali
É igual quem faz uma luta, uma arte marcial, alguma coisa assim. A pessoa, quando ela vai mudar, ela vai fazer uma outra arte, ela volta para faixa branca, né? Nós, quando estamos começando a dieta, nós somos faixa branca. Quando eu comecei a fazer dieta, foi o mês da minha vida que eu mais gastei, porque tudo que eu lia que era bom para a saúde, eu ia pondo no prato. Aí o resultado é que eu engordava mais. Eu vejo muita gente que fala assim: ah, eu não quero emagrecer porque eu fico feia, porque eu fico fraca, porque eu perco o cabelo, porque eu quebro as unhas. Isso não aconteceu porque você emagreceu. Isso aconteceu porque você emagreceu tirando a comida. E a comida foi feita para nós comermos, para nós nos alimentarmos, gente. Nós temos que aprender a ter uma relação com a comida. Tirar a comida da nossa vida não existe. Quem que vai viver a vida toda sem a comida? Então nós temos que aprender a comer, a emagrecer comendo. E aqui eu te falo uma coisa: a cada dieta que fazemos, se fazemos regime, se fazemos dietas restritivas, além da chance de reganho, além da chance de nós termos aquele peso recuperado, a cada dieta você está mais longe do emagrecimento, porque o seu metabolismo diminui. Então, no começo você acaba perdendo muito, mas a sua massa muscular vai junto. E é a massa muscular que nós precisamos na nossa velhice. Outra pergunta: o que é ciclo de carboidrato? O ciclo de carboidrato, ele consiste em quê? Ele não é uma dieta, ele é uma estratégia alimentar. E esse tipo de estratégia é mais usada mais no final de um programa de emagrecimento. E principalmente se você está fazendo atividade física, se você está com todos os outros fatores ajustados. Por que ele serve? Geralmente no processo de emagrecimento, nós equilibramos ali os 3 nutrientes principais, que é o carboidrato, a proteína e a gordura. A proteína e a gordura, ela vai se manter do começo ao final, porque ela serve a mesma quantidade, seja quando estamos para ganhar, como quando estamos para perder. Já o carboidrato, a gente vai diminuindo ele. Chega um ponto que talvez precisa da energia dele para conseguir fazer atividade, para render mais nos treinos, para que o seu corpo, para que você ganhe de outro lugar. E já está com carboidrato baixo. Aí o que a gente faz? Às vezes uma semana de carboidrato mais alto, uma semana mais baixo. Durante a semana vai fazendo o primeiro dia, 2 dias alto, 2 dias baixo, 2 dias médio. Mas temos que pensar o quê? Isso é estratégia. A primeira coisa que nós temos que aprender é a comer. Isso aí, essas estratégias vão vir lá para o final. E se você já começa fazendo isso agora, a chance de você estacionar é muito grande. O que comer à noite? Gente, o que comer à noite? Temos que comer comida. É importante a gente respeitar a ingestão de legumes e vegetais no almoço e no jantar. Porque, como eu já falei, são as horas que nós temos mais possibilidade de estar pegando mais nutrientes. Agora, se você não sente muita fome à noite e sente mais fome de dia, coloque, às vezes, deixa para a noite o legume, a verdura e a proteína. Então, tem a carne, o ovo, faça ali um caldo com frango desfiado, com patinho, até mesmo uma carne de segunda. Ah, eu não posso comer carne de primeira. Então, come de segunda, mas diminui na gordura de outra coisa. Diminua na gordura do preparo. A questão é a gente lutar sempre para fazer o nosso melhor, mas dentro do possível. Não troque jantar por shake. Não troque jantar, gente, por batida de frutas. Porque ali você está jogando um monte. E olha que eu sou amante da fruta. A fruta tem que estar na alimentação. Mas não para substituir a comida. Até porque você vai estar consumindo somente carboidrato puro. Se você vai lá e faz, eu vou fazer fruta com aveia e leite, mesmo que seja um leite vegetal, você está jogando somente carboidrato puro. Aquilo faz o seu pâncreas que está dormindo dar um pulo lá. Você não vai ter uma noite de sono reparadora. Deixe o ambiente mais escuro, faça uma alimentação ou de proteína ou com gordura, mas mantenha esse consumo de vegetais, da salada, para você mastigar mais, mandar aquele sinal de saciedade para o seu cérebro. Isso é importante. Então, nós temos que criar essa cultura de parar de ficar essas substituições. Eu sei que às vezes, o que a gente faz? A gente come à noite, às vezes, outras coisas, primeiro por costume, de querer uma coisa diferente. Então, comece a preparar você o seu hambúrguer, um bolinho de grão de bico.
Coisas que você já deixa pronta, que você vai chegar do trabalho e vai estar lá pronta. Coisas que você pode brincar, comece a brincar, faz uma salada proteica, coloca ali uma oliva verde, uma azeitona preta, que é uma gordura boa. Faz ela bonitinha, sabe? Aquela comida que a gente olha e sente prazer. Porque o que mata a dieta, gente, é aquele frango seco lá. Faz o frango, mas faz ele diferente. Amanhã faz ele na panela, coloca cúrcuma, brinca com os temperos, brinque com os sabores. Faça com que você sinta prazer em olhar para aquele alimento. Porque muitas vezes, gente, a gente não emagrece porque a gente gosta muito de cozinhar. Então não é melhor a gente aprender a brincar com as receitas, sempre na quantidade, respeitando qualidade, quantidade. Sair dessa ideia de que a dieta vai ser por um mês, vai ser por 20 dias. Não. Se você está praticando uma mudança de hábitos, você tem que achar outras coisas boas, gostosas, para estar colocando no seu dia a dia. Porque nós comemos primeiro com os olhos, com o nariz. É aquilo que nos faz ter prazer na comida. Se tiramos aquilo, acabou. Comece a criar essa cultura de olhar para a comida, olhe para o seu cardápio e fala, como que eu faço isso aqui ficar mais interessante sem colocar mais gordura? Aí nessa hora você começa a usar os temperos naturais, que eles além de acelerar, gente, a cúrcuma é muito boa, é anti-inflamatória. Depois que a gente pega o costume de fazer sempre, fica tão prático que já vira nossa rotina de novo. Então tudo é questão de tempo. No começo dá trabalho, mas aquilo ali tem que virar nossa rotina, senão a gente não dá conta. A parte das receitas é bom pra gente variar, mas também é bom que nós não colocamos a receita como prioridade. Se não tiver receita, não tem comida saudável. A comida saudável, a partir do momento de hoje, ela é a sua nova rotina. Então, crie ela, coloque a sua cara nela, sabe? A pergunta aqui, por que eu não gosto de jejum? Eu não acredito que o jejum seja a melhor opção para emagrecer. Primeiro porque, se você tem condição de procurar um profissional que vai te orientar, de comprar suplementos, de estar mantendo tudo que você deveria consumir em menos refeições, como proteína, porque nós temos o mínimo de proteína que o nosso corpo precisa. Então não é só aquela questão assim, mas eu não tô com fome. Nós temos o mínimo de proteína que o nosso corpo precisa para funcionar bem, para manter a nossa massa muscular. Se eu vou fazer uma refeição por dia, dificilmente em uma refeição por dia, em 2 refeições por dia, eu vou colocar tudo que eu preciso de proteína. Aí eu vejo muita gente que faz atividade física lá uma vida, um ano, e fala assim, mas eu faço atividade física e meu corpo não muda. Eu vou trocar de personal, eu vou trocar disso. Mas aí, você vai ver, não tem a pedra, a proteína é a pedra da sua construção. Você está em fase de emagrecimento, eu não gosto, eu não como, não precisa eu comer a proteína, já comi no almoço, já comi no café da manhã. O que acontece? Você não come a proteína que você precisa. O seu corpo, ele vai se acostumando com aquela quantidade de comida e ele não teve pedra para ele estar construindo, para ele estar melhorando, para ele estar aumentando. Então, automaticamente, quando você parar, ele vai estar mais fraco e você vai engordar muito mais fácil. Então, daí o que acontece? Efeito platô, efeito sanfona. Então, temos que tomar cuidado com isso. A quantidade de proteína nossa, ela é necessária. Então, eu vejo muita gente por aí, mas o jejum faz bem. Sim, ele tem as suas vantagens. Que para o emagrecimento já é mais do que provado. Não muda o tipo de dieta. A mudança que você tem ali de imediato é porque você tirou uma refeição. Então, por que eu não gosto do jejum? Porque eu não vejo ele dentro da realidade da maioria das pessoas. Porque eu não vejo a maioria das pessoas suplementando aquilo que precisaria para ficar em jejum. Então, tem muitos profissionais sérios que fazem, que indicam, mas eles fazem essa suplementação. Eles conhecem isso. Às vezes a gente vai lá e vê uma blogueirinha, mas a fulana de tal lá é fitness, faz não sei quanto tempo de academia e faz jejum. Ok, mas com certeza ela está tendo acompanhamento. Com certeza aquilo ali é um período para ela. Outra coisa, assim, se você gosta de jejum, tudo bem. Você vai procurar alguém, então, que te dê esse suporte. Mas aí eu te pergunto, realmente você gosta porque você acha que ele vai te fazer emagrecer mais rápido? É porque tá querendo dar aquele jeitinho brasileiro?
de achar que vai chegar mais rápido no resultado. E será que realmente para você não faz falta sentar à mesa com a sua família? Porque para mim faz. Para mim faz falta poder sentar para tomar um café com a minha filha, almoçar. Então nós também temos que manter essa relação. E por último, e não menos importante, porque eu acredito no poder dos alimentos. Tem gente que me fala assim, mas o jejum te ajuda a controlar a saciedade, a ansiedade e tal. Não é verdade. Você aprende a controlar a sensação de fome, mas não a sensação de saciedade. Porque o nosso cérebro realmente, a gente fica muito tempo sem comer, ele vai esquecendo que está com fome, certo? Mas você controlar a sua saciedade é você sentar e saber a hora de parar. Não é você deixar de comer. Então você vai ter que correr da comida para toda a vida para ficar magra? Será que vale esse preço? Entendeu? Então esse é o meu ponto de vista. Respeito de todo mundo, respeito a visão de outros profissionais. Mas eu não acredito no jejum porque eu acredito na relação com a comida. E eu acho que você aprender a controlar a fome é diferente de você aprender a sentar e saber a hora que você tem que parar de comer. Nós precisamos de nos nutrir. E um outro problema ainda que eu considero com o jejum, o que acontece? Por que nós rendemos mais em jejum, né? Inclusive, eu treino em jejum, eu gosto de treinar em jejum porque eu rendo mais. Porque nós não liberamos ainda o sistema digestório. Por que isso acontece? Porque nós liberamos mais adrenalina. Para quem tem problemas com a ansiedade, essa adrenalina que é liberada durante o jejum ajuda para que a pessoa tenha compulsão no pós-jejum. Então você tem que se conhecer. Se a estratégia é boa para você, ótimo. Mas procure alguém, procure suplementar. Não faça por fazer, não faça porque alguém te falou que é melhor para a saúde. Faça consciente que tem benefícios, sim. Mas faça consciente de que os benefícios é somente em jejuns extremamente longos. E é claro, porque 12 horas eu nem considero jejum. Então, às vezes, você jantar mais cedo, ficar até no outro dia, fazer seu cardio em jejum, ótimo. Quando eu falo em jejum, porque o jejum em si é acima de 14 horas. Eu falo em jejum que o pessoal tem feito de 20 horas, fazendo um dia sem comer. Para que isso? Se você não vai levar isso como estilo de vida, então procure ter a melhor alimentação e buscar os benefícios dentro do estilo de vida que você vai ter, de que você vai manter. Então é por isso que eu não acredito no jejum. E tem uma outra coisa ainda, tá vendo? Eu realmente não acredito nele, há muitos motivos para isso. Outras pessoas também usam o jejum assim como uma desculpa, no sentido que quando começa a engordar, fica assim, não, eu engordei 1 quilo porque eu saí do jejum. Não, eu engordei 2 quilos porque eu saí do jejum, mas eu só emagreço com o jejum. Aí você tá falando com sua cabeça assim, não preocupa não. Depois, quando você voltar, você faz jejum de novo, que você emagrece de novo. Entendeu? Não tá buscando um estilo de vida, não tá buscando mudar um hábito, não tá buscando levar o melhor para dentro da sua casa, para sua família. Então, esses são os pontos que eu avalio no jejum. Mas, gente, é a minha opinião, né? Respeito quem gosta, respeito quem tem ele como estilo de vida, mas para mim, como mãe, como dona de casa e como uma pessoa que gosta dos alimentos, não funciona. E não é uma modalidade, digamos assim, que que eu estudei dele foi para dizer, não, eu não quero ele para mim. Então não é uma modalidade que eu domino e não uso dentro do meu programa, a não ser como estratégia, para quando precisa chegar ali no final, faltando 3 quilos, faltando 2 quilos, vai facilitar para o dia a dia da pessoa, que talvez seja melhor fazer um jejum do que comer pouco, mas como doutrina, como realidade, não, para mim não dá. Posso treinar em jejum? Sim, acabei de falar ali antes, né? Inclusive, eu treino em jejum há muito tempo, porque eu caí muito naquele golpe de achar que a gente tinha que fazer uma ótima refeição pré-treino para ter energia para treinar. Aquilo ali é um golpe que nós caímos, principalmente no começo. Porque nós não temos um treino forte o suficiente, talvez, nem para consumir aquelas calorias a mais que comemos. E aí muita gente começa a engordar
quando faz atividade física, porque faz um pré-treino e um pós-treino. Hoje já caiu por terra, gente, essa ideia de que precisamos de estar muito, de fazer refeição antes, que treinar em jejum faz mal, tudo isso já caiu por terra. O que você tem que avaliar? Talvez se você não é habituada, se você não é acostumada a fazer o treino em jejum, no começo você tenha dificuldade, mesmo por uma questão de hábitos. Então, se você não tem esse hábito e você tem tempo para digerir, fazer a digestão, também não tem problema você comer antes. Mas encaixe dentro do seu dia a dia, já dentro das alimentações que você tem que fazer. Que, na verdade, a nossa alimentação pré-treino não é aquela que fazemos minutos antes da academia. Não é aquela que fazemos minutos antes de irmos correr. É aquela que foi feita 4, 6 horas antes. Porque o que nós comemos logo assim, acordei, vou fazer academia, vou treinar em casa, vou fazer academia às 7. Aí eu acordo 6 e como, às 7 aquilo ali nem tá livre ainda na minha corrente sanguínea para me dar energia. O que me dá energia? É a refeição da noite. Então, no meu caso, que treino de manhã, e tenho mesmo que em casa, porque eu nunca fui na academia. Já paguei academia muitas vezes, mas nunca cheguei aí. Mas, no meu caso, por exemplo, mesmo em casa, eu busco ter um treino bom. A minha refeição pré-treino é minha refeição noturna. Então, a minha refeição noturna sempre foi a refeição com mais carboidrato, que é para mim ter energia de manhã. Então, vai depender muito dos seus horários. O legal é que o seu dia esteja organizado. É isso que vai fazer você ter mais energia, o seu treino valer, tá? Como acelerar o metabolismo? Eu amo essa pergunta. Sabe como que você vai acelerar o seu metabolismo? Comendo. A maioria das pessoas que estão acima do peso, que estão obesos, tem desnutrição. Por que que isso acontece? Porque comer muito nem sempre é sinal de comer tudo o que precisamos, certo? Então, se te faltam nutrientes, o seu corpo não está trabalhando bem. Quando você ajusta isso, oferece para ele a quantidade que ele precisa de carboidrato, gordura, proteína, e junto com isso, você coloca mais nutrientes para ele, a tendência é que seu metabolismo responda. Aí podemos usar alimentos que têm esse poder termogênico, tá mantendo eles sempre na nossa alimentação. Então, orégano, salsinha, o zênzero, a canela, que é um ótimo termogênico, inclusive, até mesmo no pré-treino. A própria cafeína, se ela não te faz mal, se ela não te deixa mais ansiosa, é um ótimo termogênico. Então, esses alimentos, eles não têm um poder milagroso. Não é que nós podemos comer a mais porque estamos consumindo eles. Mas um pouquinho de cada dia faz muita diferença. E o azeite balsâmico, não? Aquele vinagre balsâmico, não? Aquele preto. Ele também é muito bom, mantenha ele sempre na salada. Consuma vegetais verdes escuros. Quando a gente consegue estar melhorando, inclusive a testosterona, o nosso metabolismo também vai acelerar. E comece a ganhar mais massa magra. Para ganhar massa magra, precisamos de fazer ao menos um pouco de exercícios mais localizados. Então, esse pouquinho daqui, esse pouquinho dali, que vai fazer a diferença. Perdeu a gordura consome muito pouca energia, porque a gordura foi feita para acumular. Então, se você, no lugar da gordura, está trocando por uma carne magra, automaticamente você vai precisar de mais energia, o que vai fazer com que você não caia no platô. Se existe diferença entre os tipos de aveia, sim. Inclusive, né, já foi até falado aqui, temos que olhar, tem aveia que contém glúten, que é quando ela não está escrito ali, sem glúten. Ela contém glúten porque o grão em si não deveria ter. Mas como ele é contaminado por outras coisas, então ele acaba tendo. Mas a farinha de aveia, vamos falar dos 3 tipos aqui, dos flocos, da farinha e do farelo. O farelo de aveia, ele geralmente vai ser mais puro, porque ele pegou somente a parte mais proteica, a parte com mais fibra. Então, ele menos quantidade vai ter mais proteína, vai ter mais fibras e vai ter menos carboidrato. Já o maior, você já vai pegar ele completo, né? Ele ainda não vai estar quebrado. É você que vai estar quebrando ele. E a farinha, ela vai ter um valor nutricional muito menor. Ela é melhor,
claro, do que uma farinha de trigo, mas ela já vai ter uma quantidade maior de carboidrato para menos fibra. O que que nós temos que pensar? Quanto mais processada é uma coisa, menos ela vai estar no seu estado natural. Quanto menos no estado natural, menos nutritivo. Isso basicamente é uma coisa que podemos colocar ali como uma regra, tá? Devo contar calorias? Sim, devemos contar calorias, mas não devemos somente olhar calorias e nem viver contando calorias. É verdade que para emagrecer, temos que fazer um déficit calórico. Isso é o quê? Temos que colocar balança no negativo. Nós temos que comer menos do que gastamos. Isso é certo. Se fôssemos olhar somente por essa lógica, qualquer quantidade que você comesse a menos, você deveria emagrecer para sempre até chegar no seu peso. E não é isso que acontece. Por quê? Se você olhar somente a calorias, mas não distribuir bem essas calorias, vai acontecer que o seu corpo vai se acostumar. Porque, como eu falei, gente, nós somos feitos para escassez. Isso é o nosso instinto natural. Acontece que se você conta somente a caloria, você vai abaixando ali, vai abaixando. O que vai acontecer? O seu corpo vai entender que você está sem comida, que você está indo a favor da morte e vai parar. Agora, quando você começou ali a primeiro melhorar os alimentos, sem ficar contando, você já está contando, porque você está diminuindo. Você trocou alimentos mais calóricos por menos calóricos e mais nutritivos. O que vai estar melhorando o quê? O seu metabolismo, o seu corpo, o seu estado de nutrição. Mas sim, vai chegar um ponto que você vai ter que saber a quantidade que você está comendo, justamente para você continuar melhorando. Porque também não adianta, porque a gordura é saudável, eu vejo muita gente comendo muito além do que deveria. O que isso atrapalha? Que apesar de que você aprende, o seu corpo começa a gastar, a queimar mais gordura, mas mais gordura do que você consome. E não mais gordura como um todo. Então você começa, mesmo ali que você não está engordando mais, mas você também para de emagrecer. E você perde uma chance enorme de estar consumindo o carboidrato que você deveria para estar fazendo o ciclo funcionar bem. E você está queimando gordura como um todo. Então você não tem que viver contando calorias. Mas em certos períodos do processo de emagrecimento é importante você fazer isso por um tempo, porque às vezes você acha assim, eu como pouco. Mas aí, em vez de você colocar lá uma colherzinha de manteiga de amendoim, você coloca ela grande. Só ali já vai dar uma diferença de umas 100 calorias. Aí, em vez de você colocar uma colherzinha de açúcar, você vai tomar 4 cafés. Aí você já colocou mais 100 calorias. Em vez de você colocar lá uma conchinha de feijão, a gente coloca mais. Isso porque a nossa cabeça nos engana, gente. A gente fica assim, mais tarde eu compenso isso. Mais tarde eu compenso isso. E no final do dia, nós estamos lá, às vezes, nos privando, acreditando que estamos fazendo uma dieta e não estamos. Então, em determinado momento, eu considero interessante você ter um controle do que você come para você saber aonde melhorar. É o que eu falo sempre. Imagine um arquiteto fazendo o projeto de uma casa sem colocar ele no papel. Não daria certo. E para mim, nesse momento, entra um plano alimentar, entra uma dieta, entra uma estratégia alimentar. Embora eu não acredite que ninguém vai viver contando calorias, porque isso não é viável. Imagina a gente ter que fazer isso o tempo todo. Mas por um período, sim. Por aquele período que você precisa se organizar, tente criar um plano, tente seguir um plano, porque ali você sabe onde melhorar, você sabe aonde mudar. Se você não sabe o que você está fazendo, como que você vai mudar, melhorar, tá criando ali uma nova rotina alimentar. Então, não é nem contar calorias, mas ter uma rotina alimentar, que realmente você siga. Coloque ali na sua geladeira, isso vai até facilitar tempo, né? Falo que uma das formas de nós mudarmos esse pensamento limitante de que dieta é ruim, de que ter um cardápio é ruim, de que ter um plano alimentar é ruim, foi isso que eu fiz. É você pensar como que isso pode adiantar o seu tempo, como que isso pode tirar horas, evitar que a gente fique horas gastando energia da nossa cabeça pensando no que comer. Olha que legal, alguém vai ter pensado por você, você vai ter que só fazer. Você pode pegar no final de semana
e fazer, deixar as verduras preparadas para a semana. Se você trabalha fora, já deixa as porções de carne temperada, já deixa tudo mais prático. Aos poucos a gente pega essa praticidade que ninguém mais quer viver fazendo 10 vezes, fazendo 20 tipos de comida por dia. A outra pergunta, se eu achava necessário um cardápio, eu acho que já respondi ela na anterior, né? Sim, em determinados momentos eu acho necessário um cardápio. Justamente para a gente ter essa noção de que estamos variando, porque nós, fazendo as coisas por hábito, nós nos enganamos muito. A gente acha às vezes que está variando e não estamos variando. Nós achamos que estamos comendo pouco e estamos comendo mais do que deveríamos. E até mesmo para sabermos como melhorar. Então eu acho interessante sim ter um cardápio. Agora, em contrapartida, eu só não gosto de viver engessada um cardápio. Tipo assim, eu não posso mexer uma vírgula, não. Mas isso nós vamos pegando com o tempo. Nós vamos pegando essa habilidade de estar mexendo no nosso cardápio de uma forma que ele fique com a mesma quantidade nutricional, sem ter que ficar amarradas ali, né? Uma última pergunta aqui que eu acho ela muito legal. Uma pessoa me perguntou aqui, ela falou que ela fica com mais fome depois de comer maçã. E você sabia que isso realmente faz sentido para algumas pessoas? Olha só, na maçã, gente, tem o ácido mático, se não me engano. E esse ácido tem inclusive estudos que comprovam que sim, que ele pode trazer essa sensação de mais fome. Então, se esse é o seu caso, evite de comer ela em um horário que você não tem uma outra coisa para comer junto. E realmente, para algumas pessoas, ela dá saciedade, e para muitas, mas muitas outras, ela dá essa sensação de fome maior ainda. É por causa desse ácido. Aí vem uma outra coisa que eu falo sempre, né? A importância de você ter um autoconhecimento, de você saber o que funciona mais para você. E é diferente. O que funciona para mim, talvez não funcione para você. Ah, sim, uma pergunta que eu esqueci dela aqui. Se a questão do ovo, quantos ovos podemos comer por dia? O ovo é maravilhoso e é muito interessante você ter ele na sua dieta. Não somente porque ele é uma fonte de proteína, é o segundo alimento mais completo. Ele só perde para o leite materno. Então, é normal que hoje o ovo seja indicado em todas as refeições. Além de ser versátil, né, gente? A gente pode fazer ele como bolo, a gente pode fazer mexido, pode fazer como omelete, pode fazer panqueca, são várias receitas. Mas nós temos sim que ter alguns cuidados. Primeiro, como que é a sua tolerância? A segunda, que apesar dele ser proteína, metade dele, a outra metade é gordura. E se a gente aumenta demais a quantidade e também aumenta a gordura boa de outras coisas, a gente vai estar consumindo além do que deveríamos. Então, você pode consumir mais do que 2 e 3? Pode. Não existe mais essa coisa de que o colesterol, o ovo vai aumentar o colesterol. Não. Pelo contrário, ele tem colesterol bom. Só que te vale mais a pena revezar entre farinha, entre sementes, semente de abóbora, semente de gergelim, sementes de girassol, tá revezando entre elas. Agora, se você tem galinha caipira, gente, aproveite. É o melhor alimento, ali vai ser o melhor mesmo. Então é importante observarmos esses pequenos detalhes, fazermos esses pequenos ajustes, porque isso, um pouquinho que você melhora aqui, um pouquinho que você melhora ali, vai melhorando como um todo.